Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Correia Filho, com preferência para assistir, é o número 8, da Sala das 1310, URO 10.428-34/2018. Votam desembargadora Paula Oliveira Cantelli e desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães, inscrita pela reclamada para assistir, doutora Bruna Dornas. Boa tarde, doutora. Doutor Paulo tem a palavra. Pois não, conheço o recurso interposto pela reclamada, no mérito, nego de provimento. Há divergência? Não, senhora presidente. Então, unânime nos termos do voto do relator. Sala da doutora Paula agora. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 29, da Sala das 13h15, UROPS 12.631-92/2017. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta, inscrita a doutora Débora Teixeira de Azevedo, pela segunda recorrente reclamada, ausente. Ausente. Achei que era 29, né? É o próximo. 29. Esse é o 29. Tem a palavra, doutora Paula. Conheço os recursos ordinários interpostos pela autora, à exceção do pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do parágrafo 4º do artigo 791 da CLT e pelo réu, uma vez que próprios, tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade. No mérito, nego o provimento ao apelo do réu e dou parcial provimento ao apelo da autora para determinar o pagamento dos minutos antecedentes à jornada de 15 minutos pelos dias trabalhados, os quais foram computados nos cartões de ponto a serem apurados em fase de liquidação, com reflexos em aviso prévio, repouso semanal remunerado, 13º, férias acrescidas do terço e FGTS acrescido de 40%. E o segundo, pagamento das horas extras excedentes a 44ª semanal, acrescidas dos adicionais convencionais e apenas os adicionais convencionais quanto às horas extras destinadas à compensação da jornada, conforme se apurar em liquidação, com reflexos em repouso semanal remunerado, 13º, férias acrescidas de 1/3 e FGTS acrescido de 40%. Major o valor da condenação para R$8.000, com custo de 160 pela regra. Eu já li a conclusão adaptada, senhora presidente. A questão dos honorários, A questão né? dos honorários, exato. Tá. Doutora Maria Lúcia. E apenas constou uma observação aqui de que a determinação de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais temos para 4 de honorários do CLT foi objeto da decisão dos embargos de declaração de DFBC 6215, página 1. Eu acho que a decisão lá Ela no já primeiro grau acolheu a divergência, eu também acolho. Então, é unânime nos termos do voto da relatora. Você já acolheu aí, né? Já registrou. Estava aqui, ela já Tá. fez aqui, ó. Não tinha interesse? Seguinte. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, o número 4 da Sala das 13h15, UAP 10.269-17/2018. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta, inscrita a doutora Simone Paula Gonzaga, pelo agravante exequente, presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora Paula. Boa tarde, doutora Simone. Conheço o agravo de petição e no mérito nego-lhe provimento. Custas no importe de R$ 44,26 pelo executado na forma do artigo 789-A da CLT. É a palavra. Bom, trata-se de um agravo de petição em que o exequente ele pediu o início da execução definitiva das parcelas que foram deferidas, né, na fase de conhecimento. O pedido aqui era de reflexo, o pedido, né, o que ele ganhou na fase de conhecimento foi as diferenças da quebra de caixa com os reflexos em férias, 13º, FGTS, INSS, nas horas extras pagas no contra-cheque e eventuais horas extras que o reclamante tem em outra ação, uma ação de horas extras em separado. Bom, o reclamante ganhou esses reflexos, requeremos o início da execução das parcelas, as partes foram intimadas, apresentaram os seus cálculos, no entanto, tendo em vista a divergência dos cálculos apresentados, a juíza determinou que fosse feita uma perícia judicial. O perito informou a juíza que ele não poderia executar
porque a reclamante não haveria cálculos no outro processo de horas extras que a reclamante tem. Ainda está na fase de conhecimento, né? Não houve o início da execução nesse outro processo. No entanto, a gente entende que essas parcelas que já foram deferidas podem sim ser executadas, porque até mesmo a execução já é definitiva. Nós achamos estranho o perito informar que não poderia fazer esse cálculo, porque se as próprias partes apresentaram os cálculos, né? A execução ela pode ocorrer, a execução, como eu disse, já é definitiva, não tem recurso mais do reclamado, né? O único recurso pendente de julgamento no TST é do reclamante. Então, as parcelas que foram deferidas já transitaram em julgado, em face da reclamada. Então, não há óbice para que a execução seja processada. A gente entende que a execução ela pode ser processada nas parcelas em que já foram deferidas e essas eventuais horas extras que a reclamante pode vir a ganhar nesse outro processo podem ser apuradas depois. Justamente pelo fato de que até mesmo a execução já é definitiva. A reclamante ela vai ter um prejuízo muito grande se ela tiver que esperar essa outra ação dela de hora extra transitar em julgado e ter, né, os cálculos feitos. Então, se a execução já é definitiva, se as parcelas já são deferidas, as próprias partes apresentaram seus cálculos sem nenhum problema, por que o perito não pode apresentar? Então, nosso pedido é para que a execução ela seja processada, né, que seja determinado que o perito apresente seus cálculos. É isso. Pois não, doutora Paula. Senhora presidente, cumprimento a doutora pela sustentação oral. E, de fato, o que acontece aqui? Esse autor aqui, essa autora, Zildete, a autora, né? Ela tem outro processo de horas extras, que é o processo de autos número 10.606/56. E naquele processo lá, o que aconteceu? Ele foi sobrestado por ordem do eminente desembargador Emer José Alves Lage, em virtude de lá está sendo discutido o problema da aplicação da OJ 394. Então, ainda está pendente de trânsito em julgado naquela ação. E o processo de autos 810/64 deu origem à carta de sentença, cuja execução se dá nesse feito aqui. Mas a presente execução depende do julgamento daquela lá, do processo 10.606, que é o processo das horas extras que está sobrestado pelo doutor Emerson, conforme já mencionei, que ainda não transitou em julgado, prejudicando indubitavelmente a aferição dos valores devidos à exequente. E a própria exequente, ela confirmou que os cálculos de liquidação devem ser apresentados no presente feito, eles dependem das diferenças salariais decorrentes da ação trabalhista ajuizada lá, a de horas extras, que até o presente momento já não transitou em julgado. Então, caso se apresentar os cálculos de liquidação neste momento processual, certamente teriam que ser refeitos à época do trânsito em julgado do outro processo. Por quê? Porque tem um pedido de diferença salarial que pode influenciar no montante a ser executado nesses autos. Daí a inferência da provisoriedade da execução, da fase executiva, implicando na repetição inútil de atos processuais. Eu não vejo outra saída, senhora presidente, não vislumbro erro no julgamento da origem. Então, mantenha a proposta de voto. Doutora Maria Lúcia. Estou acompanhando essa questão. Também acompanho, doutora, infelizmente. É Obrigada. unânime nos termos o voto da relatora. Obrigada, boa tarde. Processo de relatoria de desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 13, da Sala das 13h15, URO 10.665/2015. Votam desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Juliana Maria Cunha Reis, pela recorrente reclamada, presente. Boa tarde, doutora. Doutora Paula tem a palavra. Bom, conheço dos recursos ordinários interpostos pela primeira ré, Caixa Econômica Federal, e pela autora, nos autos eletrônicos 10.605/2015-503.009, à exceção do tópico afeto aos juros e correção monetária constante do apelo da ré, por ausência de interesse recursal. Rejeito a preliminar de não conhecimento dos apelos das rés por ausência de dialeticidade, suscitada pela autora em contrarrazões. E conheço dos recursos interpostos pela Caixa Econômica Federal e pelo segundo réu,
CIEE e pela autora nos autos físicos de número 135, 54, 2015, 503, 0009. Rejeito a preliminar de nulidade por julgamento extrapetita suscitada no recurso do segundo réu, CIEE, e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso do CIEE-MG, segundo réu, para isentá-lo de qualquer responsabilidade sobre as parcelas deferidas no feito, ficando prejudicada a análise das demais matérias devolvidas em seu apelo. E dou provimento parcial ao recurso da Caixa Econômica Federal para fixar a sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento das parcelas deferidas à autora. Nego provimento ao recurso da autora, inalterado o valor arbitrado à condenação. É a palavra, doutora. Eu estou pelo CIE Minas. É porque ficou tão grande a decisão, doutora Paula, perdão. Ficou grande? No final, assim, foi afastada a nossa responsabilidade. Foi afastada. O processo é confuso, tem os autos físicos, os autos eletrônicos, estavam correndo em separado, depois, após o trânsito em julgado, foi decretada pelo juiz a conexão. No entanto, já tinham sido proferidos 2 acórdãos distintos e o primeiro vice-presidente declarou a minha prevenção e que fizesse a análise num acórdão só dos 2 recursos. E assim foi feito, porque estavam um comigo e um com o doutor João Bosco Pinto. Confusão. Confusão. Mas Foi eu agradeço e... Mas, em relação ao CIEE, é CIEE que fala mesmo? CIE. CIEE, foi declarada, deu provimento parcial ao recurso CIEE para isentá-lo de qualquer responsabilidade sobre as parcelas deferidas no feito, ficando prejudicada a análise das demais. Aí esse é o Isso foi dos autos físicos. Porque esse era a grande exatamente, questão. dos autos físicos. Ah, não, tudo bem, excelência. Boa tarde. Obrigada. Mas há uma divergência. Ah, desculpa, eu esqueci de perguntar assim. Fiquei tão feliz que me confundi, perdão. Eu não queria A divergência da saber doutora se Maria Lúcia, Doutora, não nesse aspecto, né? Doutora Maria Lúcia. Eu estou divergindo respeitosamente nos pontos abaixo explicitados, considerando o entendimento fixado pela STF no julgamento da agressão de descumprimento do preceito fundamental, ADPF 324, do recurso extraordinário RE 958252, quando se reputou lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, meio fim, não há a falar em relação de emprego com nenhuma das tomadoras e nem tampouco em isonomia, razão por que divirjo respeitosamente, entendendo pela inaplicabilidade dos instrumentos normativos firmados pelo CONCRAF e da jornada estabelecida nos termos do artigo 224, caput da CLT. Assim, daria provimento ao recurso da SEF, para excluir da condenação o pagamento da PLR do ano de 2011, folhas 39, cujo instrumento coletivo foi firmado com a CONTEC, considerando-se como horas extras apenas as excedentes à 8ª diária. Então, meu provimento seria mais restrito, né? Doutora Paula. Em relação aos instrumentos, eu também entendo que são inaplicáveis os instrumentos normativos firmados pela CONTRAF, e sim pela CONTREF. Então, isso aí não é uma divergência, é uma convergência. Seria uma convergência. Isso aí, nesse aspecto. Inverso, manteria a responsabilização subsidiária da SEF. Também é questão de fundamento. Agora, é um contrato de... Mantém a responsabilidade subsidiária. É um contrato, tirando essa problemática toda aí dos 2 processos correrem paralelamente com o mesmo objeto, porque ela é um contrato de estágio que foi celebrado com a Caixa Econômica Federal, com o CIEE como interveniente, e eu entendo que esse contrato de estágio não cumpriu os requisitos que dispostos na lei e, não obstante, de acordo com só um momentinho, por favor, o julgamento, o bota é tão longo. Certo, de acordo com o julgamento pelo Supremo, né, do recurso extraordinário 958-252 e da ADPF 324,
né, que foi alterado o posicionamento e com ele concordo. No entanto, nesse caso aqui, não há que se falar no reconhecimento do vínculo, de acordo com aquela minha tese que eu estava sustentando nas outras sessões, no reconhecimento de vínculo, porque a tomadora é a Caixa Econômica Federal, ou seja, uma empresa integrante da administração pública. No entanto, uma vez considerada lícita essa terceirização, porque uma parte da contratação foi por contrato de estágio e a outra não. Então, uma vez considerada lícita essa terceirização, eu entendo que não há óbice para que se reconheça a isonomia da empregada com a tomadora de serviços. E foi isso que dei provimento nesse sentido. Não reconheci o vínculo com a Caixa Econômica Federal, mas deferi que as parcelas, por força do princípio constitucional da isonomia, fossem deferidas a ela, não com base em instrumentos do CONTRAF. Doutora, desembargadora, só uma indagação. Houve prova nos autos de que ela fazia as mesmas atividades de empregados Neste caso, da sim. CEF? Neste caso, sim. Eu tenho tomado cuidado primeiro, de ver se tem o vínculo direto. Nesse caso, não teria jeito, porque não tem como configurar o vínculo. Mas se o trabalho executado era o mesmo, se há prova nos autos de que era feito o mesmo trabalho, e nesse caso aqui, analisando, vi que a atividade era a mesma. Tá. Então, eu vou acompanhar a relatora. E vai ficar, então, vencida a desembargadora Maria Lúcia, já no aspecto ventilado no voto divergente. E assim se decide. É só essa questão da inaplicabilidade que constou na divergência, isso é uma convergência. E, eu não sei se... Mas vai constar da conclusão... Só ressalva os fundamentos. Não, pois é, ela daria provimento ao recurso da CEF para excluir da condenação o pagamento da PLR do ano de 2011, cujo instrumento coletivo foi firmado com a CONTEC, considerando-se como horas extras apenas as excedentes oitava diária. E ela ainda, sob fundamento diverso, manteria a responsabilização subsidiária da CEF. Então, registre-se os aspectos da divergência. Assim se decide. Obrigada, senhora. Boa tarde. Contra a ausência de fiscalização do contrato. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 14, da sala das 13h15, UAP 10.839/91/2015. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Fernando César Teixeira, pelo primeiro agravante, autor presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Doutora Paula tem a palavra. 14, pulou 13, né? 14. O 13 Não foi conhe- esse, o 13 foi o anterior. Juliana, né? Não, o da... O 13 foi o anterior. 10.665. É. 10.665, tá correto, é porque eu não risquei aqui. 14. Não conheço do agravo de petição da ré por ausência de garantia integral do valor exequendo. Conheço do agravo de petição do autor e no mérito dou-lhe provimento para reformar a respeitável decisão de DE1DE2BA, determinando a manutenção dos cálculos periciais de ID 6B8708D, custas pela ré no importe de R$ 44,26. Pois não, o senhor insiste em Não, sustentar? excelência. Peço só que acompanhe, os demais Pois acompanhem. não. o Doutora voto. Maria Lúcia? Eu também acompanho, unânime então, doutor. Muito obrigado, boa tarde, bom feriado a todos. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 26, da sala das 13h15, UAP 11.776/53/2017. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Rose Cristina Cunha, pela segunda agravante executada, presente. Boa tarde, doutora Rose. Boa tarde, doutora Rose. Paula.
conheço dos agravos de petição do exequente e da executada. No mérito, nego provimento ao agravo do exequente. Dou provimento parcial ao agravo da executada para determinar a retificação dos cálculos para que seja apurada a frequência e, por conseguinte, as horas extras de acordo com os parâmetros definidos na fundamentação. Custas no valor de R$ 44,26 pela executada na forma legal. Insiste, doutora. Eu gostaria só de fazer uma ponderação. Na frequência, então, seria para observar o período de afastamento, que essa foi a maior discussão que se teve na... Só para fazer essa ponderação. Aqui a determinação é para que seja apurada a frequência. Frequência. Porque foi a maior Exatamente, discussão na fase de execução. Nos Seria períodos em que observar- não foram apresentados... só vou, então, dar uma explicação Isso, ok. rápida. Nos períodos em que não foram colacionados os cartões de ponto em razão do afastamento previdenciário do autor, não pode ser adotada a jornada indicada na inicial, visto que a ausência de tais documentos ocorreu de forma justificada. Nas outras, nos períodos em que o autor esteve em gozo de benefício previdenciário, mas não prestou serviço na executada, há justificativa para não apresentação desses cartões de ponto, não sendo essa a hipótese contemplada no acórdão, que frise se determinou a observância da jornada indicada na inicial para os períodos em que não foram apresentados controles de frequência, sem qualquer justificativa. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu vou só aguardar a divergência, se houver. Pois não vejo divergência. Unânime nos termos da voto da relatora. Muito obrigada. Boa tarde. Bom feriado a todos. Igualmente. Só esclarecer, para que não reste dúvida, apesar de só já ter proclamado o voto, só para esclarecer, senhora presidente, que nos períodos em que não foram apresentados cartões de ponto, não, tá certo, é isso mesmo. Isso, é porque... É isso mesmo, é que são dois períodos distintos. Foi Tá definido no certo. acórdão, né? Só não queria que eu fiquei com medo de só ter algum prejuízo, mas não há, não é? Isso Foi mesmo. só isso, só com relação aos afastamentos mesmo. Bom, então, as sustentações orais estão feitas, né? Sim. Agora passaremos para as divergências dos físicos. Ou vão... já acaba com os físicos de uma vez, né? Acho que só tem uma minha? Não, né? Divergência dos físicos, quais são, hein? Número 1. Acho que não tem, não tem. Tem da senhora aqueles da isonomia, né? Tem um do período de treinamento, não tem?